Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Bom dia. Como você já sabe, devido aí ao surto do coronavírus, estamos fazendo as nossas aulas aí da EBD através de vídeo. Peço que vocês acompanhem. Hoje o tema da nossa aula é bem interessante, né? Hoje estamos dando encerramento ao nosso trimestre. Vamos ir para a última aula desse serviço. Peço que vocês venham acompanhar essa aula aí para a gente estar dividindo um pouco do nosso conhecimento e repassando para vocês. Acompanha. O tema dessa aula de hoje, dessa última aula, é o perigo dos falsos espíritos. Tem como base Deuteronômio 18, do verso 9 ao 14. Versículo-chave. Amados, não creeis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado. 1 João 4, versículo 1. Qual é o objetivo da lição? Saber que é preciso conhecer bem as Escrituras para combater as doutrinas enganosas. Então, a lição de hoje ela traz um tema bem interessante, que é sobre os falsos espíritos, como os conhecer, como rebater, como ficar vigilante. Porque a gente sabe em si, vocês vão ver no decorrer da lição, que o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm um vazio muito grande, uma necessidade de preenchimento das suas necessidades por conta de não ter Deus. Já ouvi um ditado uma vez que o homem tem um vazio tão grande que só Deus, que é do tamanho de Deus, esse vazio como tem. O vazio é tão grande que é do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Então, devido a esse vazio, essas buscas constantes por coisas novas que o homem que não conhece a Deus faz, acaba que surgem falsas doutrinas, falsas inspirações que muitas das vezes inspirações demoníacas, inspirações satânicas que está levando o homem ao engano, justamente para afastar o homem cada vez mais de Deus e do conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4, a partir do verso 4 em diante, ele vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não venham a ter o pleno conhecimento da verdade. Então a gente já se tira por aí as falsas bases que Satanás põe no coração do homem que não conhece a Deus, justamente pela falta do conhecimento da palavra de Deus, a falta do conhecimento de Deus em si, de entregar a sua vida para Ele. Então a dureza do coração do homem não está nem devido ao homem em si, mas justamente pelo o Deus desse século. Quem Paulo está referindo? É o próprio Satanás, que luta, faz lutas e luta constante, impedindo que o homem se achegue a Deus. Então eu peço que vocês acompanhem, vamos para o tópico primeiro aí, que fala sobre o engano da astrologia. Vocês já ouviram falar sobre a astrologia, onde surgiu? A lição hoje também trata sobre isso. Peço que vocês acompanhem a minha leitura. É uma leitura um pouco grande, mas ela é bem interessante. Se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir absorver bastante coisa. Diz assim: a comunidade científica considera que a astrologia é uma pseudociência ou uma superstição. Até hoje, nenhum astrólogo apresentou evidências concretas acerca da eficácia dos seus métodos. Basta ler algumas provisões em jornais ou revistas para constatar que o horóscopo não passa de conselho generalizado que se adequam a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Quem tem curiosidade de consultar fontes diferentes de previsão astrológica para o mesmo dia encontrará divergências gritantes, pois não passa de um texto criado por pessoas que não têm nenhuma capacidade sobrenatural para prever os fatores acerca da vida de outras pessoas. A astrologia, os astrólogos da Babilônia diziam ver sinais no céu, enviados por deuses
que queriam fazer algumas revelações aos homens. A partir daí, inventou o símbolo zodíaco, um círculo que divide em 12 partes iguais as trajetórias do Sol dentro de um espaço de 12 meses. A cada parte deram o nome de um signo, acreditando que isso influenciara no destino e no caráter daqueles que nascem em cada período correspondente. Cada movimento ou fenômeno astral, como o nascer e pôr do sol, seria um ato dos deuses. Os babilônicos acreditavam que todos os assuntos públicos e particulares eram controlados por divindades celestes. Deus, entretanto, condena essa prática e ordena que ninguém consulte os astros, pois eles foram criados por eles e para outros fins, e não com objetivo de culto. Além do mais, são as nossas escolhas que determinam o nosso futuro e não os astros. Interessante aí, né? Eu peço que vocês acompanhem a leitura, abre a palavra de Deus aí, Deuteronômio 4:19, para a gente estar fazendo essa leitura e para que Deus venha estar trazendo um discernimento ao nosso coração para a gente estar combatendo isso aí. Vou estar fazendo a leitura que vocês acompanham aqui. Deuteronômio 4:19. O que acontece? Deus, a saber das culturas pagãs dos outros povos, ele determinou e deu a Moisés a lei justamente para prevenir o seu povo de não cair no engano. Justamente porque sabe que o coração do homem atenta para novas coisas. Então Deus, já sabendo, ele sendo onisciente, orientou o povo do qual ia adentrar na terra de Canaã, a terra prometida, claro, né? E ali no meio do povo, do qual o povo de Deus ia se ajuntar ou ia se achegar, tinha gente que tinha práticas que ia totalmente contrária à vontade de Deus, tinha gente que prestava culto a demônios, tinha gente que fazia tudo aquilo do qual a palavra de Deus nos orienta a não fazer, porque não é vontade de Deus. Então Deus, por cuidado do próprio povo, escreveu justamente para prevenir e guardar o seu povo desse engano. Deuteronômio 4:19 vai dizer assim, ó: Não levanteis os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas. Todo o exército do céu seja impelido, o que te inclines perante ele, e sirva aquele a quem o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Vou repetir a partir do verso 18, que é para a gente entender um pouco do contexto. Diz assim, ó: Figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levanteis os teus olhos aos céus, e veja o sol, e a lua, e as estrelas, e todos os exércitos do céu, e seja impelido aqui, te inclines perante eles. Está vendo Deus deixando bem claro que quando a gente vier olhar sol, lua, seja o que for, animal, que a gente não venha ser influenciado a os adorar ou se prostrar diante deles, porque não passa de mera criação. A gente em si é ensinado a adorar o Criador, não a criação. A toda honra e toda glória é direcionada somente a Deus. Então, quando a gente coloca em nosso coração em tirar esse culto do qual é direcionado justamente a Deus, a gente se torna idólatra. E os astrólogos, eles em si acreditam nessas práticas que sol, lua, estrela, elas têm influência sobre as nossas vidas. Você vê justamente pelos símbolos dos zodíacos, né?
que é representado a cada mês do ano. Você vê que o povo fala, sou de Aquário, outro de Virgem, outro Sagitário, Capricórnio, e por aí vai, essas falsas crenças, porque isso não tem influência nenhuma na nossa vida. Como a lição diz, se você for pegar, por exemplo, um brasileiro e um chinês, for colocar os meses dele, as características de comportamento, de emoção vão dar totalmente contrário. Vocês veem que não passa de engano. E tem pessoas que se deixam se levar e se influenciar justamente por isso. E a palavra de Deus, verdadeiramente, ela nos alerta a isso. Deus fala, não tem influência nenhuma sobre essas coisas, não tem influência sobre vocês. E então, o que acontece verdadeiramente? Quando a gente atenta em nosso coração e se inclinar para aquilo que não seja Deus, para adoração que não seja referente ao próprio Deus, a gente tem 100% de chance de um espírito maligno aproveitar dessa situação para nos aprisionar nessa mentira. Justamente Deus nos orienta a tomar cuidado por conta dessa influência. Então, em Isaías 47, 12 do 15, vamos abrir lá para ver o que Deus fala. Isaías 47, o que está escrito? Aqui, ó. Isaías 47 fala sobre a queda da Babilônia. O que Isaías vai dizer? Está lá no verso 12 até o 15, disse assim, ó: deixa-te estar com os teus encantamentos, ou deixa de lado, em algumas traduções, e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade. Isso aqui é Deus alertando justamente o povo a deixar essas práticas que são enganosas diante dos olhos de Deus, que são enganosas, que são destruição para a vida do homem e abomináveis aos olhos do Senhor. Então Isaías está alertando o povo em si, para justamente deixar, ele fala assim, que trabalhaste desde a tua mocidade, e ver se podes tirar proveito, ou se porventura te pode fortificar-te, cansando-te na tua multidão dos teus conselhos. Levante-se, pois, agora os agoureiros do céu. Eita, agoureiros do céu. Cadê? E os que contemplavam os astros e os prognosticadores das luas novas, e salvem-te dos que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Eles não serão um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles a quem trabalhastes, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vaguejando pelo teu caminho, ninguém te salvará. Então o que Deus está trazendo aqui para o povo e para nós? Que todo aquele que se apoia nessas práticas em si, tendo delas a confiança, eles no dia mau, no dia que a adversidade vir, justamente a sua falsa crença não vai dar a ele apoio nenhum. E pelo fogo que a gente diga, pelas provações, que a palavra de Deus diz, eles não podem se salvar porque eles têm uma crença falsa. Então a palavra de Deus ela é bem clara, né? Deus ela é bem clara. Então ele está orientando o povo a se afastar disso aí, a abandonar essas práticas.